você? Hoje eu trago uma palavra muito abençoada, uma palavra que, aliás, foi sugestão de uma integrante da página Tua Graça Me Basta lá no Facebook. Ela chama Adislaninha Rodrigues. Deus abençoe, irmã, pela sugestão do tema da nossa pregação. E o tema é Acã e o Anátema. O porquê que Deus às vezes não responde às suas orações, E essa palavra eu tenho certeza que vai falar grandemente ao seu coração, Porque só você pode avaliar a sua vida com Deus. Acho que ninguém tem como saber, É uma coisa que é entre você e Deus e vai trazer uma grande reflexão. E eu peço para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 6. Aí eu vou dar uma explicação sobre, Vou dar uma explicação aqui para você. Capítulo 6, Josué capítulo 6, versículo 18. Aqui, o que acontece aqui? Aqui eles tinham vencido Jericó, Eles tinham conquistado a cidade de Jericó, que era uma cidade muito grande, e Deus entregou nas mãos deles. Deus deu a vitória para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava andando com eles. Mas Deus deu algumas instruções para eles, que eles não poderiam pegar os despojos da guerra, que seria anátema, e tinha algumas coisas lá que eram para ser consagradas para Deus. Eles não podiam pegar nada lá da cidade de Jericó, que seria anátema. O que significa a palavra anátema? Eu até olhei no dicionário e vou trazer aqui para você. Significado da palavra anátema: maldição, vergonha ou pobre, forte reprovação ou repreensão. Então vamos ao 18 aqui, a instrução de Deus, que eles não poderiam pegar os despojos da guerra. Mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que depois de eu ter desfeito tal, não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema o arraial de Israel, e o perturbeis. Contudo, toda a prata e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Agora vamos para o capítulo 7, Então o que acontece? O povo de Israel, sobre a liderança de Josué, eles tinham conquistado uma cidade poderosa. Por quê? Não pela capacidade deles, Não pela capacidade daqueles homens, mas porque Deus tinha dado a vitória, Quando Deus dá a vitória, não tem obstáculo nenhum, não tem homem nenhum que é capaz de mudar a palavra de Deus. Só que aí Deus tinha dado a instrução para eles: não pega de nada daquela cidade, um despojo. Mas teve um homem que furtou. Ele não obedeceu a Deus, mas Deus viu o que ele fez. Ele pensou assim: ninguém está vendo, Josué não viu, mas Deus viu, Como Deus vê tudo o que a gente faz, desde que a gente acorda até o momento que a gente se deita, E Deus viu o que ele fez, Aí o que acontece no capítulo 7? Aqui, eles já tinham conquistado a cidade de Jericó. Aí eles resolveram conquistar mais uma cidade chamada Ai, que era uma cidade pequena, um povoado pequeno. Tanto que o Josué mandou alguns espiões para lá, e esses espiões voltaram e falaram assim com ele: não precisa nem mandar muitos homens, não, é um povoado pequeno, a gente vai conseguir fácil, Que é a cidade de Jericó, que Deus entregou para a gente, tão grande, tão fortificada, Deus não entregou. Esse povoado que é pequeno, Deus vai entregar também pra gente, Só que eles não sabiam que o Acã tinha desobedecido a Deus e trago a maldição para Israel, Aí o que aconteceu? Foram homens lá para lutar, para conquistar essa cidade chamada Ai, só que eles perderam. Eles perderam a batalha porque Deus não foi à frente deles. O que acontece aqui? Aqui vamos para o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 4. Assim subiram lá do povo cerca de 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Eles fugiram diante de um povoado, um povo pequeno em número, porque Deus não estava na frente. Quando Deus não está na frente da gente, a gente pode fazer uma prova, aquela prova pode ser fácil, mas se Deus não tiver, não ajudar, a pessoa vai perder, não vai passar,
Então a gente deve colocar sempre Deus sempre à frente das nossas decisões, né? E corrigir tudo que é errado. Mas por que eles perderam a batalha aí, né? Por que eles perderam? Porque Acã tinha desobedecido a Deus, né? E muitas pessoas, né, estão no pecado e querem que as promessas de Deus se cumpram na vida dela. Às vezes vive uma vida de mentira, né? Às vezes está no adultério, está na fornicação. Deus não ouve a oração enquanto não houver uma correção. Enquanto a pessoa não mudar, não parar de cometer aquele pecado que ela estava cometendo, não corrigir, ela não vai ter a vitória. Deus não vai entregar a batalha na mão dela, como ele fez aqui com o povo de Israel, que perdeu a batalha, né, por causa de um pecado de um homem aqui, né, por causa disso, todos pagaram um preço, né, todos ali do povo de Israel, eles pagaram esse preço. Então Deus quer falar com você, corrija hoje. Se você quer ser abençoado, se você quer que a sua oração seja respondida, se é alguém que você precisa perdoar, né? Se você está numa vida de pecado, abandona o pecado e a bênção vai chegar na sua vida. A bênção vai chegar. E aqui, ó, vamos para o versículo. Aqui, né, Josué perguntou a Deus, né, no capítulo 6, no versículo 6, né, do capítulo 7. Então Josué rasgou suas vestes porque ele não entendeu, né, o que estava acontecendo, né? E se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Ali eles começaram a clamar a Deus. Deus, mas por que você não entregou a cidade, o povoado tão pequeno, né? O Senhor entregou pra gente Jericó tão grande, a cidade fortificada. O que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa faz uma oração a Deus e pergunta: Deus, mas por que eu tenho orado tanto, né, para conseguir um emprego? Eu tenho orado tanto para ser curado. Por que o Senhor não me ouve? Mas Deus não deixa, Deus responde. Deus não vai deixar a pessoa sem resposta. Ele vai falar: você precisa corrigir. Enquanto você não parar de adulterar, enquanto você não parar de fornicar, não parar de mentir, né, não parar de furtar, não, eu não vou te abençoar, eu não vou te curar, eu não vou te entregar aquele emprego. Corrija, muda, é o que Deus fala, né? Aí Deus fala com ele, fala que Deus responde a Josué, né? Ele pergunta por que aconteceu, né, dele não entregar a cidade. Aí o que o Senhor falou, né? Vamos pular um pouquinho aqui, vamos para o versículo 10. O que o Senhor falou para ele? O que Deus falou com Josué? Respondeu o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Israel pecou, e eles transgrediram o meu pacto que lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram e dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Foi Acã que fez isso, gente. E trouxe a consequência para um povo inteiro. Imagina o pecado de um homem que trouxe a consequência para um povo inteiro, né? Muitas das vezes eu já vi nos jornais notícias de uma pessoa que mexe com droga, que comete crime, e aquilo traz consequência para a família inteira. Foi um pecado que trouxe consequência aqui para um povo inteiro, imagina, para uma nação. E aí Deus vem com a resposta. Deus é maravilhoso, Ele nunca vai te deixar sem resposta. Até porque uma oração não está sendo respondida, Ele vai te falar o que você precisa corrigir. Mas não é todo caso que a pessoa tem algum pecado e precisa corrigir. Eu tenho que explicar isso também para você não ficar confuso, porque às vezes você está andando em santidade com Deus, fazendo tudo certo, mas também tem um tempo da promessa, né? Como diz, tem um salmo aí que fala, né? Esperei com paciência no Senhor, né? Então aí se você tá andando certinho, não tem nenhuma coisa que você precisa corrigir, né? Então é porque você tem que realmente aguardar na promessa de Deus. Mas tem orações que não são ouvidas quando a pessoa está no pecado. E é isso que Deus quer falar com você hoje. Aqui no versículo 12. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, se não destruídes
levanta-te, santifica o povo e diz-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel não poderá suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Né? Que Deus fala com ele: enquanto não corrigir, enquanto não tirar esse anátema, essa maldição do meio de vocês, eu não vou ouvir a oração, vocês vão perder todas as batalhas. Corrija, e na hora que você corrigir, na hora que vocês corrigirem isso, né, aí vai voltar a ter vitória sobre todas as guerras. Né? E o Josué não sabia, né, quem que era. E Deus estava dando um tempo para que o Acã se arrependesse, chegasse lá e falasse: meu Deus, me perdoa, confessasse perante Josué, porque aqui Deus fala com ele para convocar o povo, né? E aí o Josué vai indo aqui, vai falando com o povo aqui, convoca o povo, né, para saber, para descobrir quem que era. Isso aí era um tempo que Deus estava dando para Acã se arrepender do pecado dele, né? Só que ele não arrependeu, gente. Ele não chegou para o Josué, não confessou o pecado para Deus, não arrependeu. Ele foi confessar na última hora. Ele foi confessar quando Josué já chegou na tribo dele. Então, no versículo 19 fala assim: então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Aqui Deus já tinha revelado para Josué que era o Acã que tinha cometido o pecado, né? E aí no 20, respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz, quando vim entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que não estão escondidos na terra. E eis que estão escondidos na terra. No meio da minha tenda é a prata debaixo da capa. Então Josué enviou os mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, estando a prata debaixo da capa. Aí fala que eles tomaram aquelas coisas, entregaram lá para o Josué, né? E puseram perante Deus, né? Agora, a consequência do pecado dele foi a morte, tanto física quanto espiritual. E não só ele, mas a família também pagou o preço. Ele perdeu tudo o que ele tinha e ele perdeu a vida, porque ele teve tempo de se arrepender. Ele podia ter obedecido a Deus, teve tempo de ir lá se arrepender, confessar para o Josué, falar para Deus: Deus, eu pequei contra ti, me perdoa. Deus teria perdoado. Só que ele não se arrependeu. E por culpa disso, né, aí ele perdeu a vida, né? Como fala aqui no capítulo 20, no versículo 24. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, seus filhos e suas filhas, e seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda e tudo quanto tinha. E levaram-nos ao vale de Acor. E disse a Josué: por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará a ti. E todo Israel o apedrejou, queimaram-nos e os apedrejaram. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Né? E você pergunta: nossa, mas Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor, né? Mas Ele é tão misericordioso que Ele dá tempo para a pessoa se arrepender, né? E quem morre no pecado, além de não ter, né, as bênçãos aqui na terra, não ter oração ouvida, como o povo de Israel não estava tendo a oração ouvida e estava perdendo as batalhas, a pior coisa, perde a salvação, vai ficar separado de Deus a eternidade e vai para o inferno, quem morre no pecado, né? Então eu acho a história do Acã é um grande alerta, né? Se você precisa corrigir alguma coisa na sua vida, corrija hoje, se arrependa hoje, né? Que Deus está te dando a oportunidade no dia de hoje. Não perca essa oportunidade, porque não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, neste minuto, nesse segundo, porque amanhã pode ser tarde demais, né? Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Vamos antes fazer uma oração aqui, né? Eu peço para você fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus nesse instante.
Pai amado, Pai querido, eu peço, Senhor, visita, Senhor, essa pessoa, meu Pai. Se há algo nela, Senhor, que precisa de mudança, se precisa de arrependimento, meu Pai, se é um perdão que ela precisa dar, Senhor. Oh, meu Pai, se é um adultério, meu Pai, que ela precisa abandonar, meu Pai. Oh, meu Pai, que seja qual for o pecado, meu Pai, que ela abandone, meu Pai, que ela confesse hoje mesmo perante o Senhor, meu Pai. Oh, Deus santo, Deus glorioso, meu Pai, porque o dia de hoje é o dia que o Senhor está dando a oportunidade de ter uma mudança na vida dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, abençoa, Senhor, cada um que acompanhou esse vídeo, Senhor, até o fim, Senhor, abençoa a família, Senhor, abençoa o trabalho, abençoa os estudos, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.